Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Michael Jackson Vivo. Ao longo de sua vida, Michael Jackson gastou boa parte de sua riqueza acumulando uma interessante coleção de arte. Além de elaborados jogos de xadrez e luminárias ornamentais, o rei do pop também tinha uma queda por colecionar pinturas suas encomendadas. O cantor, que lutou publicamente contra a autoimagem durante toda a vida, contratou vários artistas para fazer essas pinturas, que o retratam como seus personagens lendários favoritos. Muitas dessas obras de arte personalizadas podem ser vistas no The Official Michael Jackson Opus, um livro de arte que inclui peças de David Nordau, Ralph Waldo Cowan, Nate Giorgio, Celine Lavelle e Leon Jones, entre outros. David Nordau pensou que estava sendo enganado quando recebeu um telefonema solicitando um retrato. Convencido apenas quando Jackson descreveu em detalhes uma pintura recente que ele havia visto no escritório de Steven Spielberg, os artistas se conheceram e uma parceria foi formada, tornando-se rapidamente o retratista pessoal de Michael Jackson. David Nordau passou quase 2 décadas ilustrando a estrela. Ele criou imagens em grande escala mostrando Jackson como Peter Pan e Michael, inspirado em David e Michelangelo, e na pintura chamada Return of Spring por um artista do século XIX, William Boswell, bem como pintou o Campo dos Sonhos, que mostrava Jackson entre crianças de todas as etnias. Em novembro de 1994, passei 2 semanas com Michael Jackson e Liza Mary nas Trump Towers, em Nova York. Eu estava lá para trabalhar em 2 projetos para Michael, enquanto ele estava no estúdio de gravação. Michael e Liza Mary foram ótimos juntos e foi muito divertido estar juntos. Em 1995, Michael me pediu para fazer uma pintura dos dois. Não sendo do tipo que faz retratos normais, ele teve uma visão criativa de como queria retratar o amor que sentia um pelo outro. Michael me deu uma lista de coisas que gostaria de ver na pintura. Fiz um esboço e enviei o original para ele. Ele me ligou quando recebeu. Ele disse que adorou e que não queria mudar nada, a não ser deixar o castelo mais fantasioso. Nessa época, eu estava trabalhando em 3 ou 4 projetos para Michael. Perguntei se deveria deixar de lado esses projetos em favor desta pintura. Michael me disse para terminar o que estava fazendo e depois pintar. Infelizmente, quando terminei essa pintura, Michael e Liza Mary já haviam se separado. Outro quadro encomendado por Michael, dessa vez pintado por Brett Livingstone Strong, a quem Michael chamava de o Michelangelo dos dias modernos, tinha uma cena pré-rafaelita de Jackson em um lago de lírios, cercado por ninfas de água com seios nus, inspirada diretamente na pintura de 1896 de John William Waterhouse, Hylas and the Water Nymphs. Na versão de Strong, a ninfa-chefe seria Liza Mary Presley. Leon Jones teve um encontro casual com um membro da equipe de Michael Jackson durante uma aerografia nas ruas de Orlando e o levou a criar 2 grandes murais para a estação ferroviária de Neverland, com cada peça elevando-se a 4,5 metros de altura. O projeto levou meses para ser concluído. Os produtos acabados mostram Jackson em uma armadura de cavaleiro e asas de anjo, cercado por um mar de jovens angelicais. Mas essas pinturas são contestadas pela artista francesa Celine Lavelle. Celine, que mora em Montreuil, um subúrbio de Paris, diz que pintou 3 obras de arte do falecido astropop em 1998 e 2000. Essas imagens, intituladas Arcanjo, Inspiração e Peter Pan, eram protegidas por direitos autorais da propriedade privada de Jackson. Mas, sem o conhecimento de Lavelle, 2 dessas imagens acabaram como murais de 4,5 metros de altura
decorando a estação ferroviária de Neverland. A terceira, a pintura de Peter Pan, acabou enfeitando a frente de um carrinho de golfe, tudo sem autorização da artista original. Leon Jones, um artista autodidata de celebridades de Buena Park, diz que foi contratado pelo falecido rei do pop para fazer os murais e a decoração dos carrinhos durante 5 meses e meio em 2003. Ele compartilhou sua história em julho com o Register, mas não mencionou que outro artista pode ter sido o criador original das imagens. Lavelle escreveu uma carta a Jones citando uma possível violação de direitos autorais e exigindo que ele cesse o uso e distribuição de todas as reproduções da obra. Sua carta afirma que Jones pode ser responsabilizado por danos legais de até $100 mil. Jones não nega a afirmação de Lavelle de que ela é a criadora original dos retratos. Não estou afirmando que este foi o meu trabalho, disse Jones. No que me diz respeito, tinha algo que queria que fosse feito e eu fiz. Ele veio até mim com algum trabalho e ele disse: "Você poderia colocar isso aqui, colocar aquilo ali?" Não estou recebendo crédito por nada que Michael me mandou fazer. Jones disse que não sabia quem era o artista original quando pintou seus murais e não viu nenhuma assinatura. Ele acrescentou que recebeu recentemente um e-mail de Lavelle, mas não viu a carta. Numa carta, Lavelle inclui imagens do seu trabalho. Ela disse que conheceu o cantor pop em 1996 em Monte Carlo, quando ela tinha 17 anos. Ela mostrou à equipe dele esboços e fotos do seu trabalho e disse que Jackson finalmente a contratou para fazer vários retratos. Ou seja, as pinturas realmente são dela. O artista Ralph Wolf Cohen pintou 4 retratos de Jackson, 3 dos quais foram encomendados. Um dos retratos abstratos, que mostrava Jackson mais uma vez em uma armadura, também incluía seu macaco de estimação Bubbles. Jackson pagou $30 mil pela pintura de 8 pés de altura. Ele vivia em um mundo de fantasia, e se ele não gostasse de algo, você sentia como se ele pudesse decapitá-lo, disse Cohen. Mas a maneira como ele faz isso é não ligando para você novamente. Em algum momento ele parou de me ligar e pensei que tinha sido decapitado. A constante atenção da mídia em torno de Jackson muitas vezes levou ao caos sob os holofotes. No entanto, a encomenda dessas obras permitiu-lhe reimaginar as suas como quisesse. Numa tentativa de distorcer as noções pré-concebidas, essas pinturas permitiram que Jackson controlasse sua própria imagem. Robert Johnson pintou Michael Jackson vestido com o traje de Napoleão Bonaparte. Coroação de Napoleão, pintura original de François Guérin, exposta no Museu do Louvre, em Paris. Michael Jackson adorava os trajes dos príncipes, reis e imperadores. O último retrato que Michael encomendou a Querine Wiley foi o retrato equestre do rei Filipe II. O artista começou a executar a pintura alguns meses antes da morte de Michael e a finalizou póstumamente. E aí, gostaram da matéria de hoje? Semana que vem teremos mais fatos e curiosidades sobre o rei do pop. Não percam, até lá!